Então, o meu nome é Carlos Cortes, eu vou falar hoje de Soft Landing Portugal, oportunidades de internacionalização do Web Summit. Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade ao professor Gustavo e à PUC Rio e também à Digital Trees, que é o nosso parceiro aqui no Rio. Muito bem, então, começando aqui, quem é que já ouviu falar daqui de Soft Landing? Quem é que sabe o que é Soft Landing? Põe o dedo no ar. Não, duas pessoas. E Web Summit, quem é que já ouviu falar do Web Summit? Já te sabe, mais pessoas, muito bem, 4, 5 pessoas. Bom, muito bem, então eu estou a representar aqui a Rede Dinâmica 21, que é uma organização de Portugal, já devem ter reparado, não é? Que eu sou português. E nós somos uma rede de empreendedorismo e inovação que estamos, neste momento, no Brasil, a promover exatamente a Web Summit, que vai ser organizada em Lisboa em novembro, e o programa de Soft Landing que nós temos, que estamos a ajudar as empresas e as startups brasileiras que querem entrar em Portugal, ou melhor, querem entrar na Europa através de Portugal. Basicamente, nós somos para quem não nos conhece, somos uma associação sem fins lucrativos que existe desde 2005. Fomos pioneiros em Portugal a promover o empreendedorismo e a inovação. Por exemplo, estivemos na origem do primeiro parque tecnológico que foi criado em Lisboa, que é a Lispolis. Gostamos de nos posicionar como a primeira aceleradora e única aceleradora focada em internacionalização, precisamente para promover Portugal como porta de entrada na Europa. Tá? Basicamente, há dois tipos de soft landing. Para quem nunca ouviu falar do que é soft landing, nós temos o soft landing inbound e o soft landing outbound. Okay? Inbound, como o nome está ali a dizer, no fundo nós recebemos startups, recebemos empresas, portanto ajudamos a entrar no mercado. Não é? Outbound, levamos para fora, portanto pegamos nas empresas portuguesas e levamos para fora do país. Nossa missão é basicamente ajudar startups, scale-ups, quem está habituado a esta terminologia, grandes empresas a crescer usando a metodologia que é a Lean Startup, que é uma metodologia que é muito utilizada no ecossistema de startups. A metodologia 4Helix, que é uma metodologia que se utiliza muito na Europa para promover a ligação entre a universidade e a empresa, e o meio empresarial. E, portanto, basicamente, essa é a nossa missão. Tá? Portanto, eu queria falar agora um bocadinho, também fazer um pouco um enquadramento para quem não tem acompanhado o Portugal nos últimos tempos. Depois nós tivemos... Há muita gente que está surpreendida com o movimento que se está a gerar em Portugal, com o Web Summit, com o ecossistema de startups, por aí fora. De alguma forma é parecido ou similar com aquilo que o Brasil está a passar agora, enfim, tem algumas semelhanças. Nós, de facto, em 2011, 2014, tivemos um problema muito complicado de bancarrota, não tínhamos dinheiro para pagar salários, taxas de desemprego na ordem dos 15, 20%, e isso tudo originou uma grande reformulação do posicionamento do país, do posicionamento da economia, o que é que nos levaria a sair da crise
E nós tínhamos também um problema adicional grave que o Brasil, enfim, também podemos dizer que não tem, se calhar, ainda tão, que é a questão demográfica, não é? Portanto, nós temos um problema que é nós temos uma esperança de vida muito elevada, de cerca de 85 anos, e não temos capacidade, não temos uma taxa de natalidade suficientemente agressiva para precisamente fazer a chamada mudança de geração. E isso obriga-nos, por exemplo, ou está-nos a obrigar a conseguir receber pessoas, a ter que a imigração ir para Portugal. Portanto, por isso é que vocês têm visto muitos brasileiros, provavelmente muitos de vós que estão aqui conhecem, têm amigos ou têm conhecidos que mudaram-se para Portugal. Realmente não é por acaso, não só porque nós estamos a fazer um esforço muito grande para atrair pessoas de talento que nós precisamos, para sustentar uma taxa de crescimento que neste momento está nos 3%, mas também porque existe, de facto, um grande movimento em termos de startups. E esse ecossistema começou precisamente com o Web Summit. Portanto, o Web Summit foi, o facto, por si próprio era uma startup, começou com um evento de 500 pessoas e hoje estão com 70 mil pessoas. Depois também queria referir que realmente com a taxa de desemprego que nós tivemos na altura, muita gente tinha duas opções, ou imigrava ou criava a sua startup. E houve muita gente, de facto, a criar a startup, inclusivamente professores da universidade, que devido ao problema demográfico, perderam os seus empregos e tiveram que criar a sua startup. De tal maneira que hoje, só para vocês terem uma ideia, estamos a falar em todos os municípios que existem em Portugal, 364 municípios, todos eles têm uma incubadora e uma aceleradora. E Portugal tornou-se quase uma referência em termos europeus. Estão ali alguns números interessantes. 21 mil empregos foram criados, correspondem a cerca de 1,1% do PIB, e criam-se por ano mais de 35 mil startups que são criadas por ano. Já temos 4 unicórnios. Portanto, todo este processo de crescimento curiosamente foi devido à crise. Não é? Se não fosse a crise, se calhar não estava aqui a falar disto. Portanto, é a tal história do meio copo, meio vazio, meio cheio. Portanto, de facto, é interessante que, se nós analisarmos, olhando para trás, se calhar foi devido à crise que nós conseguimos avançar muito rapidamente com o ecossistema. Bom, nós trabalhamos startups com startups, investidores e corporate. Estes são alguns dos nossos associados. Portanto, nós somos, sendo uma associação sem fins lucrativos, nós temos associados muito heterogéneos, portanto, desde universidades, câmaras municipais, enfim, municípios, prefeituras, incubadoras, aceleradoras. Portanto, são os nossos associados. E basicamente a rede dinâmica está um pouco ali é uma instituição de interface que está precisamente a promover os 4 Helix que eu falava há pouco, e que pega no conhecimento que está na universidade, leva para o mercado com a criação de startups e o governo como entidade reguladora. Falando um pouco mais em detalhe do que é que o nosso programa de soft landing consiste. Eu iria passar aqui. Bom, basicamente, o que é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos uma metodologia que, pela nossa experiência, nós chegamos à conclusão, ao longo destes anos, que muitas startups têm muita dificuldade, quando se vão iniciar o processo de internacionalização, cometem alguns erros. E nós apercebemos-nos que existem, há uma metodologia que nós desenvolvemos, e nessa metodologia pressupõe alguns passos que estão aqui identificados.
Portanto, nós começamos, por exemplo, por fazer um diagnóstico scoring, que é basicamente o quê? É um primeiro feedback que nós para tentar perceber, ok, quais são, onde é que a empresa, onde é que a startup está posicionada, não é? Ela está ou não está preparada para se internacionalizar? Portanto, nós desenvolvemos um algoritmo que basicamente é um questionário de cerca de 60, 70 perguntas e nós, quando o CEO da empresa, quem for preencher esse questionário, aquilo depois tem tem um output, tem um resultado, e o nosso consultor pega nesse resultado e vai identificar se ela está no nível 1, 2, 3 ou 4. Se estiver no nível 4, que é o nível superior, ela está preparada, então nós fazemos um plano de ação, desenvolvemos um plano de ação com um roadmap e onde garantimos que entre 3 a 6 meses essa empresa, essa startup, vai para Portugal, no caso, e vai conseguir ter sucesso em Portugal. Se não estiver preparada, portanto, vai cair no nível 1, 2 e 3. Nós com o parceiro local, portanto, nós desenvolvemos esta metodologia com o parceiro local e o nosso parceiro local vai, ok, quais são os problemas, o que é que falta à empresa ou à startup para conseguir se internacionalizar. E a partir daí desenvolvemos também um plano de ação, neste caso, obviamente, virado para ajudar a empresa ou a startup para se internacionalizar. Portanto, são, digamos, dois caminhos relativamente paralelos, mas o objetivo é que também, neste caso, no fim de 3 a 6 meses, essa empresa, enfim, ou essa startup poderá estar preparada, ou deverá estar preparada para depois dar o passo seguinte, que é se internacionalizar. Portanto, o objetivo aqui, que nós estamos aqui, principal, é aumentar as chances de sucesso nos mercados internacionais. Ou seja, é exatamente aquilo que eu falei ao princípio. É nós minimizar os riscos, fazer o chamado trabalho de casa e criar todo enfim, deixar ser profissional na maneira como se organiza toda a parte estratégica da empresa, digamos assim. Explicando um pouco mais em detalhe como é que nós podemos o programa de soft landing, o que é que consiste, para perceber um pouco melhor. Portanto, nós temos, enfim, desde a parte do acesso ao mercado, que é os clientes, ajudamos a encontrar os primeiros clientes para a empresa, ajudamos a encontrar financiamento, portanto, seja de nível de investidores, crédito bancário, o que seja. Temos mentoria, acompanhamos o desenvolvimento, a capacitação, se for necessário, e todos os serviços de suporte que estão aqui identificados, não é? Serviços legais, contabilidade, propriedade intelectual, incubação, ou seja, todos esses serviços nós depois ajudamos essa empresa. Eu aqui iria falar, também não tenho assim muito mais tempo, mas basicamente é assim, um dos projetos, um dos programas mais interessantes que nós temos em Portugal para o soft landing é o Portugal 2020. Este Portugal 2020 é um programa que, dão aqui alguns exemplos, que ajudam qualquer pessoa, empreendedor ou startup que quer ir para Portugal, tem uma série de vantagens, tá? Basicamente, por exemplo, um exemplo muito concreto, se for um empreendedor que não tem empresa criada, portanto, o governo português dá uma bolsa de 700 euros por mês durante 12 meses. Se for uma empresa que já está criada há menos do ano, portanto, tem cerca de 10 mil euros por projeto que pode ser financiado. Portanto, existe todo um manancial de possibilidades, digamos assim, e que vocês podem aproveitar, quem tiver interesse. Falando agora em Web Summit, portanto, eu basicamente levei muito tempo a falar do Web Summit, mas é assim, nós temos um programa que precisamente tem onde tudo isto do soft landing nós vamos ter, portanto, vamos ter desde a parte dos programas de rodada de negócios, visitas técnicas,
dia cultural, atratividade. E tem uma coisa aqui muito importante que queria chamar a atenção, as diferenças culturais entre Portugal e Brasil, que é uma coisa que precisamente é muito menosprezada e que nós fazemos questão de que quando as pessoas vão para Portugal façam todo um trabalho de sensibilidade e de conseguir perceber, ok, o ambiente de negócios que eu tenho em Portugal, no Brasil, é totalmente diferente daquele que eu vou ter em Portugal, não é? E então o que fazemos tentamos explicar às pessoas e o que é que eles têm que fazer, o que é que eles têm para se adaptar a toda essa diferença de ambiente de negócios. Porque muitas vezes um dos erros que se comete muito a nível que nós verificámos ao longo dos anos, muitos brasileiros que muitas vezes não conseguiram ter bons resultados em Portugal foi precisamente porque esqueceram-se deste pequeno pormenor, não é? Pensam que o idioma é igual e não é, pensam que a mentalidade de fazer negócio é a mesma e não é, e portanto nós fazemos muita questão de que este workshop damos muita importância. Por outro lado, também temos damos uma preparação para o Web Summit, que é um evento de 70 mil pessoas, com 70 mil pessoas, é um evento muito complicado, se não for bem preparado, não se vai conseguir tirar partido disso. Nós fizemos toda uma manhã que vamos dedicar a explicar às pessoas o que é que pode tirar partido do Web Summit, portanto, todo um projeto de desenvolvimento que é muito bom, que nós temos tido bastante feedback. Depois, outro diferencial que nós temos é a parte do plano de ação, ou seja, todas as pessoas que forem participar na nossa missão, o objetivo é que elas, de facto, quando voltarem ao Brasil, voltem com uma coisa fazível, não é? Digamos assim. E isso, a ideia é que quando estiverem em Portugal vão criar um plano de ação, vão fazer aqueles passos todos que nós vimos atrás, portanto o diagnóstico, o plano de ação com o nosso apoio, e quando voltarem ao Brasil vão com certeza implementar esse plano. Portanto, esse também é um diferencial que nós temos. Portanto, basicamente, isto eu vou acabar, também já acabou o meu tempo. Nós temos esta missão, enfim, que tem, passo a publicidade, mas que está com um early bird de 20% até a 30 de setembro. Portanto, com o ingresso são estes valores, 879 €, que sem o ingresso, digamos assim, são 360 €, enfim, com os descontos. Pronto, eu acho que basicamente é isso. Isto é os meus contactos. Quem tiver interesse em ter mais informação sobre o programa ou sobre a missão, pode enviar um mail, ou aquele telefone também é o meu WhatsApp. Portanto, acho que obrigado. Acho que é tudo.